Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal 85 Bits Developer. Esse é o nosso primeiro vídeo e será parte de uma série sobre vídeos de PHP, um curso completo. Eu me chamo Celso Araújo Fontes, sou mestre em Sistemas e Computação pelo Instituto Militar de Engenharia. Atualmente sou coordenador de projetos estratégicos na Procuradoria-Geral do Estado de Janeiro e sou professor na graduação do Instituto Infinet. Sou programador desde os 14 anos, atualmente estou com 33. E mais informações sobre minha experiência vocês podem visitar o meu LinkedIn. E também estarei sempre aberto a perguntas, dúvidas e sugestões através do meu e-mail, celsowm@gmail.com. Bem, quais serão os tópicos abordados nesse curso? Vamos começar com PHP básico, olhando os recursos básicos da linguagem, tags, variáveis, estrutura de controle, if, else. Depois avançaremos para funções. Tá? Em seguida, começaremos a ver um pouco de coleções com arrays. No tópico 4, abordaremos de maneira bem completa a questão de todo o suporte ao paradigma da orientação a objeto com PHP. Logo em seguida, um adendo com estruturas de dados com SPL, tá? Estruturas específicas, apesar do array implementar algumas delas, o PHP tem algumas específicas para cada estrutura de dados, cada propósito. Em seguida, um pouco de formulários, tá? Integração de HTML recebendo dados de um formulário. Logo após, serialização, que é um tipo básico de persistência de dados, tá? Persistência e recuperação. Sendo uma evolução natural, iremos para PHP com banco de dados, utilizando PDO. E o nono tópico será Design Patterns com PHP. Bem, o PHP ele foi criado pelo Remus Lerdorf em 1994. Tá? O propósito dele, uma breve introdução um pouco da história do PHP, o propósito dele era criar um recurso para poder tornar dinâmico a própria página pessoal dele. Era o início da internet. No meados dos anos 90, a internet estava começando. A internet ainda era muito insípida no mercado comercial, então era de uso mais universitário. E muitos alunos ou professores já tinham suas próprias páginas pessoais. E a ideia do Remus foi criar, tá, uma versão melhorada lá do que muita gente usava como CGI Beam, criar um motor dinâmico para poder tornar a página dele dinâmica, não só usar o HTML. Bem, qual é uma das principais características do PHP? Ele é uma linguagem de script. Tá? O que é um script? Pensa numa receita de bolo, um conjunto de passos a serem executados. Okay? Então, o PHP funciona dessa maneira. E existem basicamente dois tipos de tecnologias quando a gente entra no âmbito da web. Tecnologias que rodam no lado do cliente, tecnologias que rodam no lado do servidor. Você mesmo, nesse momento, enquanto você está vendo o curso no YouTube, provavelmente ou o aplicativo do YouTube ou seu navegador, Chrome, Firefox, são aplicativos que, no caso dos navegadores, eles são responsáveis por interpretar as tecnologias do lado do cliente. No caso, hoje em dia, HTML e CSS. Essas tecnologias são as tecnologias da primeira camada. Na segunda camada, entram as tecnologias do lado do servidor, como, por exemplo, o PHP. Existem outras também. Tá? Tem o JSP, ASP.NET, por aí vai. Bem, o PHP ele roda no lado do servidor. Significa que ele vai receber uma requisição, vai processar e, teoricamente, mas com a ajuda de um servidor web, tá? Um serviço web, ele vai devolver aquele processamento, o resultado daquele processamento, a saída dele para o cliente. Bem, toda linguagem de programação ela contém características de como
a informação vai ser representada. E isso é uma decisão que cada desenvolvedor, ou no caso os criadores, eles tomam logo no início, quando eles começam a escrever os fundamentos da tecnologia, né, no tocante à linguagem de programação. Bem, o PHP ele optou por seguir a filosofia da tipagem dinâmica. Tá? Durante o curso nós vamos abordar ela ostensivamente e vamos ver vantagens e desvantagens dessa filosofia, por assim dizer. Tá? Outra característica intrínseca do PHP é que ele é multiparadigma. Bem, em 1994, quando o Remus criou o PHP, a ideia dele no início nem de longe era usar orientação a objeto ou outros paradigmas mais complexos. Era bem mais simples, era procedural e imperativo. Tá? O que seria uma linguagem imperativa? A linguagem imperativa é aquela que você determina os fluxos e faz os comandos. Diferente de uma linguagem declarativa, como por exemplo o próprio HTML e o próprio CSS. Tá? O PHP é uma linguagem imperativa. Ele trabalha com os conceitos de procedimento e funções, tá? É um conceito já assim já implementado há décadas e décadas também por outras linguagens. Ele, num determinado momento, mais precisamente, foi sendo fortalecido no PHP 4, mas amadureceu mais no PHP 5, tá? A questão do PHP implementar o paradigma da orientação a objeto. Tá? E também, concomitante a isso, o PHP também possui o paradigma da reflexão, tá? Que é você... Tem várias vertentes da reflexão, mas uma delas é você poder fazer uma espécie de metaprogramação, a programação da programação. Tá? Bem, como quase todas as tecnologias que existem, uma sempre influenciada pela outra. No PHP ela tem lá suas influências do Perl, C, C++, Java, TCL. Tá? É normal eles sempre se inspirarem nos, entre aspas, concorrentes, para que eles possam estar sempre incorporando novos conceitos de tecnologia na sua própria linguagem. Outra característica intrínseca também do PHP é que ele é cross-platform, isso é, você tem PHP de Windows, de Linux, de Mac e de diversas outras plataformas. Aqui eu trago uma tabela um pouco antiga, tá, do site w3tex.com, tá, mas só para mostrar um pouco da questão do uso, tá, do PHP no lado do servidor. Mesmo agora, no momento que estou fazendo esse vídeo agora, em abril de 2019, o PHP continua sendo muito, quiçá, o mais popular no ambiente web, tá? Então, assim, a dupla dinâmica, por assim dizer, ou trio, né? Apache, PHP e MySQL, continuam sendo assim, os mais utilizados para desenvolver serviços web, tá? Aqui o propósito não é fazer nenhum tipo de defesa de linguagem X ou linguagem Y. Linguagem boa é a que paga o seu salário. Então, vale a pena investir em PHP? Vale a pena sim, porque tem muitos sites e mesmo os que já foram feitos há muito tempo, sempre haverá necessidade de alguém para dar manutenção. É nessa hora que um profissional bem formado, e o propósito desse vídeo eu consegui passar toda a minha experiência de já décadas de tecnologia e já muito mais de 10 anos com PHP, para que você está agora assistindo o vídeo no canal, você possa ter a oportunidade de usar isso e quem sabe até tornar isso uma fonte de renda para você. Esse é um dos meus ideais. Bem, ferramentas. Tá? Quando nós começamos a desenvolver, mesmo você que não tem experiência nenhuma com programação, tá? Esse curso também ele é dedicado a você também. Tá? É notório que nós precisamos, além da tecnologia do próprio PHP em si, tá? E dificilmente usaremos ele sem o Apache, tá? Ou algum outro serviço web, mas precisamos de ferramentas que possam nos auxiliar a ter produtividade na hora de escrever nosso código. Tá? Nós somos seres humanos, somos passíveis a falhas, a esquecer um ponto e vírgula, a esquecer alguma coisa,
a deixar de fechar um parêntese. Então, se você puder utilizar ferramentas que te auxiliem a desenvolver o código mais rápido ou a enxergar literalmente o código melhor, tá? Com recursos como, por exemplo, Highlight Syntax, né? Que é o código vai ficando colorido, isso vai te auxiliar bastante na sua produtividade, até porque tempo é dinheiro. Eu listo nesses slides algumas dessas ferramentas, tá? Lembrando que esse slide é um slide feito no Presentations do Google Docs, o link está aí na descrição, e recomendo sempre usar o link, tá? Por mais que você faça uma cópia em PDF, alguma coisa, porque eu estou sempre modificando. Esses slides fazem parte de um curso que eu já lecionei ele presencialmente em diversos lugares e eu estou sempre atualizando e modificando, tá? Então eu recomendo sempre, se você quiser acessar a versão mais recente, a acessar o link diretamente. Bem, voltando ao tópico das ferramentas, tem essa lista de ferramentas para essas ferramentas web que eu cito nessa primeira parte desses bullets. São ferramentas para que você possa já programar PHP agora, sem ter que ficar instalando nada. Tá? Além dela prover um auxílio mínimo na hora de você escrever o código, você tem todo um ambiente ali, tá? De forma que permita que você escreva e execute o código. Tá? Isso pode ser até no seu celular. Então, isso para o início é excelente. E ferramentas de desktop, eu recomendo usar o AMP, que é uma espécie de canivete suíço, tá? Que vem o PHP, Apache, MySQL, um monte de coisa. E ferramentas para escrever o código, para administrar um projeto inteiro de PHP, recomendo usar o Notepad++, tá? Só para a gente começar, mas quando a coisa estiver um pouco mais robusta, a gente usar o NetBeans. Existem diversas outras, tá? São algumas aqui que eu citei. Fique a total liberdade sua de escolher a que mais lhe agrada. Bem, como o PHP funciona? Uma pergunta básica e muitas vezes os alunos têm esse tipo de dificuldade em entender. Bem, vamos lá. Eu resolvo abrir uma página lá em PHP, tá? Exemplo.php. Vou lá no meu browser, Chrome, Firefox, não importa. Eu digito uma página que, tá? Ela foi desenvolvida utilizando PHP. O que acontece? O PHP em si, ele é a tecnologia que ele tem um conjunto de recursos, de estruturas e de bibliotecas, mas ele em si, com exceção do PHP 7, contém um pequeno serviço web, mas não recomendado para a produção. O PHP em si ele não vem com um servidor web, tá? Para a produção. Tá? Eu sei que no PHP 7 eles incluíram um pequeno servidor web, tá? Mas não é o propósito. Bem, então normalmente o PHP ele acaba atuando como um módulo de um serviço web. O que é um servidor web? O servidor web não necessariamente precisa ser uma máquina enorme, ou igual nós temos na procuradoria lá, um conjunto de blades, tá? Numa super máquina e tal. Não precisa. Um servidor web pode rodar até no seu celular. Nada mais é do que um programa que fica atendendo para um determinado propósito. E normalmente quando envolve rede, como é o caso da internet, um servidor web fica respondendo por default na porta de número 80, que é a porta padrão do protocolo HTTP. Você já deve ter notado que quando você digita lá um endereço na web, você normalmente, apesar dos navegadores hoje em dia eles ocultarem isso para você digitar menos, mas normalmente é HTTP ou HTTPS e algum endereço. Bem, isso significa o quê? Algum servidor web vai responder aquele chamado. Tradicionalmente, um dos melhores amigos do PHP é o Apache. Tá? Então vamos dizer que seja o caso do Apache. O Apache vai receber aquela requisição daquele usuário, tá? Pedindo uma pessoa específica, um script chamado exemplo.php. Ele vai pedir para o PHP, como sendo um módulo dele, interpretar e trazer a saída, isso é o resultado daquele script. Normalmente um HTML. Normalmente, tá? O PHP, que está lá na segunda camada, as tecnologias de primeira camada lá, HTML, CSS, JavaScript,
um PHP lá com o seu Apache na segunda camada. Normalmente o PHP, para a página ser mais dinâmica, ela vai recuperar dados de algum repositório. Normalmente, em ambientes tradicionais, tá? Ele vai buscar isso de um banco de dados SQL, tá? Um SGBD relacional. O PHP vai ter alguma instrução lá e via drive vai pedir aquela informação, o banco de dados vai recuperar, ele vai montar aquela página dinâmica, vai falar, ó, Apache, o resultado é esse. E o Apache vai devolver, vai dar um response para o navegador e vai aparecer o conteúdo na página. Tá? Então esse bate e volta é o exemplo de como o PHP funciona. Para cada vez que o usuário abrir alguma página feita em PHP. Bem, o PHP, ele basicamente é um executável que interpreta e executa os scripts PHP. Tá? Se você tem o AMP instalado, vou mostrar aqui o meu. Tá? Eu tenho aqui o AMP 64, tá? bin PHP. O AMP vem com várias versões PHP. Tá? Então tá aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, de 124 KB, a priori é o PHP. Tá? É claro que ele utiliza um conjunto de bibliotecas, vamos falar sobre isso agora, tá? que estão aqui em diversos diretórios dessa página. Pois bem, o PHP, uma das grandes características dele e que tornam ele bastante popular e prático, é que ele, por padrão, ele já vem com um conjunto de bibliotecas, porque resolver todos os problemas com estruturas básicas de programação fica complexo, você não tem que ficar reinventando a roda. Tá? Então o PHP já vem com um conjunto de extensões, e ele trabalha a priori com dois tipos de extensões. Extensões escritas em C, tá? Porque o próprio PHP foi escrito parcialmente em C, e extensões escritas no próprio PHP. Essas extensões em C são normalmente chamadas de PHP Extension Community Library, que são os PSL. Tá? Qual é o diferencial dessas extensões? Normalmente elas ficam assim, ó. Tá vendo? Tudo em DLL. Por que DLL? Porque eu estou no Windows. Tá? Se você estivesse no Linux ou no Mac, salvo engano, seriam tudo .so. Tá? Isso, elas já estão compiladas, prontas, já no formato para ser interpretado direto daquele sistema operacional. Já as bibliotecas PHP PEAR, tá? Que é PHP Extension and Application Repository, são bibliotecas escritas no próprio PHP. Mas isso também não impede você baixar na internet, no Git, no Composer, nenhuma outra biblioteca, tá? Mas estou falando a priori os tipos assim, básicos de extensões PHP são essas. Você tem extensão para os mais diversos tipos de serviços e resoluções de problema, tá? Para as mais diversas áreas. Bibliotecas para resolver problemas, auxiliar você nas mais diversas áreas que você precisar. E tecnologias também. Bem, como eu já havia salientado, normalmente o PHP precisa de um serviço web. Tá? No caso do AMP, eu tenho aqui, tá, o Apache. Tá? Eu tenho o Apachezinho. Então tá aqui, ó, httpd.exe. Esse cara fica rodando, no caso aqui, na minha máquina. Tá? Opa. Fica rodando aqui na minha máquina, escutando na porta 80. Se alguma requisição for feita, ele vai tentar atender. E se for uma feita em PHP, ele vai pedir para o PHP executar aquele script para mim. Tá? Bem, qual seria a sintaxe básica, uma espécie de olá mundo do PHP? Se nós simplesmente printássemos alguma coisa em PHP, sem colocar algum conteúdo que seja de interpretação do navegador, isso é, HTML, JavaScript, CSS, isso significa que no final das contas você só teria texto puro. Tá? Por quê? O HTML, tá? Ele é a linguagem, tá? Uma linguagem de marcação de texto, que é utilizado pelos navegadores para poder representar e formatar algum conteúdo. Tá? E também
alguns propósitos específicos, mas basicamente isso. Então, se você quer algo em negrito, se você quer uma tabela, se você quer um link, tá? Uma figura, você usa o HTML. E o grande barato, entre aspas, é você utilizar o HTML em conjunto com o PHP. Tá? Então, nesse nosso pequeno exemplo, eu tenho aqui um documento HTML, tá? HTML5. Ele começa com a tag HTML, termina com a tag HTML. Então, ele tem dois filhos, tá? Ele funciona como uma espécie de árvore. Ele tem um filho chamado red, que é a cabeça, e aqui o body, que é o corpo. E, por sua vez, cada um tem seus filhos também, tá? Como se fosse o neto do HTML. Title, de red, de head, e eu tenho aqui um escrito em PHP, que é um P de parágrafo, tá? Bem, o que acontece? Se eu pegar esse conteúdo aqui, tá? Pegar esse conteúdo aqui, abrir um Notepad++, colar eles, tá? Salvar como, tá? Vou salvar aqui na minha área de trabalho, tá? Olá.html. Tá? Observem que eu tenho uma tag especial aqui de PHP. E eu abrir no meu browser, tá? Eu tenho esse resultado aqui que não é nem um pouco agradável. Eu tenho aqui um Hello World e esse fechamento aqui não bem muito interpretado pelo navegador. Por quê? O que aconteceu? Bem, eu estou pedindo para o navegador interpretar um HTML com PHP. Eu não estou pedindo, conforme eu mostrei para vocês, eu não estou pedindo para o... Ctrl Tab aqui, perdão. Eu não estou pedindo para que o Apache recupere aquele documento web e o PHP interprete o que lhe compete. Tudo que lhe compete do PHP é o que está dentro desse início de tag PHP, tá? Sinal de menor, interrogação PHP, tá? Interrogação, sinal de maior que, tá? Então, a priori, eu preciso colocar isso no servidor web. Bem, podemos fazer o seguinte. Podemos baixar, tá? Um servidor web já completo, com PHP, com tudo. Recomendo o AMP. Tá? Então você vai entrar no site do AMP. Como esse vídeo aqui é de abril de 2019, então pode ser que no momento em que você esteja assistindo, a página já esteja um pouco diferente. Versão PHP, inclusive. Então você vai baixar o PHP de acordo com a arquitetura da sua máquina. Tá? 32 bits ou 64 bits. Baixou, instalou, tá? Você vai executar o AMP, tá? Aqui, ó, no meu caso aqui ele já está aberto, e você vai ter aqui um programinha aqui do Tray, tá? Aonde você tem, com o botão esquerdo, tem a possibilidade, tá, de escolher a versão do PHP, escolha sempre a última de preferência. Você tem acesso ao MySQL, com o banco de dados que ele vem, MariaDB, que é um fork do MySQL, e o Apache. Observe que o Apache aqui ele diz o seguinte, ó. Tá vendo? Ó? Versão do Apache, tá? Se o serviço está rodando ou não. Diretório alias, tá? Que é um outro recurso que ele tem. E ele tem um menu aqui dizendo o seguinte, ó, www directory. Vai clicar nele, tá? E ele vai abrir uma pasta, que é a pasta onde você vai colocar os seus programas. Por quê? Porque o serviço web, ele não vai abrir o programa no C2 da máquina do servidor. Ele vai fazer um endereço que é relativo à raiz do serviço web, no caso do Apache é o www, aqui, tá? Mas tem muitos Apache que é configurado com a Apache htdocs. Então, se eu pegar aquele mesmo arquivinho do Notepad++, tá? Salvar ele como? Eu vou lá na pasta. No caso aqui do meu AMP, tá? Eu instalei em seu AMP64. Aí está aqui a pasta www. A raiz dela, raiz. Vou colocar como olá, _mundo.php, que é a extensão do PHP. E vou salvar, tá? Vou voltar no navegador. Primeiro eu vou abrir
um endereço especial chamado localhost. O que esse localhost é? É o endereço IP o endereço, ele faz referência à própria máquina. Tá? Como eu instalei o AMP na minha máquina, você tem um endereço especial que é o 127.0.1, que é a mesma coisa do localhost. Tá? E tudo que você colocar no www vai ser localhost barra em seguida. Tá? Então aqui, por exemplo, olá mundo.php. Então tá aqui, ó, olá mundo, tá? Sendo interpretado. Vamos ver o código-fonte? Ué, não tá aqui aquela tag PHP. Sim, por quê? O PHP, eu pedi para que ele literalmente cuspisse ou mandasse para a saída padrão alguma coisa. E aquilo foi recuperado no documento e o navegador vai interpretar da maneira com que ele convém. Na verdade, da maneira com que a W3C direciona com o que tem que ser interpretado. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um parágrafo. Tá? Mas se eu colocasse B, que é o de bold, de negrito, salvar, voltar no navegador, tá? Vou fechar aqui, vou dar F5, tá lá negrito. Por quê? O que acontece? Eu pedi para que o PHP imprimisse, tá? A gente vai ver o que funciona esse eco, um texto qualquer, uma cadeia de string, que por um acaso tem dentro do texto um conteúdo HTML, tá? Que é extremamente comum quando nós utilizamos as duas tecnologias juntos. Tá? Então, eu pedi para que o PHP criasse isso aqui. E o barato vai ser a gente começar a tornar o programa dinâmico, com fluxos, né? Você ter fluxos alternativos, estruturas de desvio condicional, para que, dependendo da situação, o HTML para um usuário seja de um jeito, para o usuário seja de outro. Se o usuário entrar de manhã, vai ser de um jeito, de tarde de outro jeito. Se ele tiver saldo na conta, vai aparecer uma tela. Se ele não tiver, vai aparecer outra tela. Esse é o grande barato. Esse é o poder, tá, de usar as duas e com o banco as três camadas juntos. Tá? Bem, voltando para cá. Como eu defino o meu PHP, o meu código PHP? A priori, eu posso utilizar, tá, separador de instrução, igual fizemos no nosso exemplo agora de Olá Mundo. Tá? Eu posso, se for uma instrução só, eu não sou obrigado a usar o ponto e vírgula. Tá? O PHP, ele separa uma instrução da outra através de ponto e vírgula. E se eu não tenho nada, isso é, não tenho nenhum HTML, nada sem ser PHP, depois das minhas instruções de PHP, eu não preciso fechar. Tá? Tem outra possibilidade também, que é usando o sinal de igual, mas não vou entrar nesse mérito ainda. Mas, só abrindo parênteses, esse carinha aqui, ele é até mais recomendado, porque o próprio final do arquivo, end of file, ele vai ser o equivalente a esse carinha aqui. E faz isso ficar uma diferença de milésimos de segundos, tá? Mas só abrindo esse parênteses aqui. Então você tem essas possibilidades de você colocar seu código PHP. Bem, como qualquer linguagem de programação, é salutar, tá, não escrever apenas código de interpretação, ou isso é, não deixar apenas no código algo que seja interpretação do interpretador da linguagem, tá? Que seja algo interpretável ou compilável. Você pode colocar comentários, isso é um texto humano que vai facilitar você mesmo que escreveu ou quem vai dar manutenção no código que você escreveu. Bem, o PHP tem essas formas de comentário. Então, a primeira forma de comentário que o PHP tem é no estilo C++, tá? Que é usando esses caracteres aqui, ó, de barra. Bem, esse tipo de caractere é feito para ser o comentário de uma linha só. Como aqui no slide eu tive que colocar texto, ele acabou quebrando para a linha de baixo. Mas, se nós jogarmos ele lá no nosso código, tá? Naquele Olá Mundo. Vou jogar essa instrução para cá. Seria algo assim, tá? Porque esse barra, ele é feito apenas para uma linha de código. Se eu jogar para cá, eu já vou ter um erro, tá? Beleza. Outro tipo de comentário é o comentário de múltiplas linhas, de bloco, tá?
Então, se eu quiser, eu posso, coloco aqui barra, asterisco, coloco qualquer comentário, aula de PHP, tá? Começando hoje. E aí eu encerro com isso aqui. E poderia ter N linhas, tá? Bem, outro tipo de comentário que não é muito comum, tá? Mas ele também permite, que é igual do Shell Script, tá? Que seria algo assim. Comentário igual Shell. Qual é a característica desses caras? Nenhum deles vai ser interpretado. Então, se eu venho para cá, tá? Você vê que isso é um teste que foi interpretado porque está fora do comentário. Se eu coloco ele dentro do comentário, tá? Ele não vai ser interpretado, tá? Não vai ser interpretado. Beleza. Próximo recurso. Require ons ou include. É normal, tá? É muito normal nós, uma questão de organização, clareza, desempenho e muitos outros que eu poderia citar agora, nós separarmos o nosso programa em pedaços, em arquivos separados literalmente, tá? Então o PHP ele tem a possibilidade de você ter, no caso de 2 scripts ou mais, um chamar o outro, ou chamar N, ou você ter chamadas encadeadas. O primeiro chama o segundo chama o terceiro, por aí vai. A priori, o PHP funciona na hora que você faz inclusão, ou você requer algum arquivo, tá? Ele funciona com duas características de você fazer menção, né? Você encontrar aquele arquivo específico, aquele script. Um é você fazer o caminho absoluto, isso é, desde a raiz do sistema de arquivo do sistema operacional, no caso aqui no meu Windows é o C2 até o nome do arquivo, ou o caminho relativo, isso é, se ele é meu irmão, se ele é meu tio, se ele é... Tá? O caminho relativo significa você descer um nível de hierarquia, você subir para você navegar. Tá? Bem, então como isso funciona? Vamos lá. Eu tenho aqui nosso Olá Mundo, certo? Que está imprimindo aqui essa tag HTML. Eu posso criar aqui um segundo arquivo PHP. Tá? Vou criar aqui, dizer assim, ó, eco, tá? Fazendo inclusão. Tá? Vou salvar como Olá Mundo 2.php. Ok? Bem, pensa o seguinte, eu quero que esse cara seja incluído nesse cara aqui. Tá? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia chegar aqui e usar um recurso chamado include, tá? E fazer menção ao nome do arquivo. Uma menção relativa, Olá Mundo 2.php. Podemos ver o resultado. Ó, fazendo inclusão Hello World. Tá? O que aconteceu? Ele trouxe, por eu ter colocado antes, tá? Tudo que esse script está executando. Não é só a saída, mas variáveis, qualquer coisa. Tá? Funções, classes que tivessem nesse arquivo, agora são acessíveis por esse script aqui. Tá? Eu precisei colocar o caminho completo dele. Precisei chegar aqui e colocar C, WAMP64, www, olamundo2.php. Deixa eu até ver se eu endereço esse todo de cabeça que eu não lembro. Eu acho que sim. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Ah lá, funcionou. Eu precisei colocar tudo? Não. Por quê? Porque esse cara é relativo ao script que eu estou executando. Eles são irmãos. Então, se é irmão, você pode chamar ele pelo seu nome direto, tá? Como se vocês fizessem parte da mesma árvore, do mesmo nível da árvore da sua família, entre aspas, tá? Bem, se eu criar
um terceiro arquivo aqui, tá? Echo, vou colocar aqui, vamos dizer aqui, sou seu filho, tá? Vou salvar aqui, não como no mesmo diretório, vou criar um subdiretório aqui, chamado de, sei lá, Olá Mundo, o nome do diretório, tá? E aqui eu vou colocar como filho.php, tá? Então vamos fazer a tentativa número 1. A gente já está invocando o Olá Mundo 2, tá? Que é o irmão dele. Vou tentar invocar, como quem não quer nada, o filho.php. Bem, vamos ver o resultado. Warning. Include filho.php fail to open stream. No source file ou directory. Por quê? O que aconteceu nessa situação? Ele tentou, tá? Ele tentou encontrar algum arquivo chamado filho.php relativo a ele, tá? Então, como ele não está relativo, a priori a solução seria fazer o caminho absoluto. Extremamente trabalhoso. Ó. C, WAMP64, www, Olá Mundo, nome da pasta, filho.php. Pronto, trouxe aqui sem erro nenhum. Bem, eu poderia tentar fazer o caminho relativo, isso é, já que eu já estou aqui, tentar acessar diretório e o que está dentro dele. Então funcionou. Por quê? Eu tenho um cara que é irmão desse meu script, mas que é uma pasta. E ele tem sim um arquivo lá dentro chamado filho.php. Então eu fui de maneira relativa descendo. Eu também posso subir, tá? Só para exemplificar aqui rápido, se fosse um arquivo anterior, eu poderia usar o ponto, que me permite subir um nível, tá? Se eu tivesse lá no filho, eu quisesse acessar alguma coisa que está num nível superior ao meu, tá? Tipo um arquivo primo, como se fosse assim, tá? Bem, o PHP ele tem mais de um tipo de inclusão de scripts externos. Um deles, tá? É o include, o outro é o require. O include, ele gera erro, mas o script continua, vocês viram que ele não parou. Agora, o require, ele dá erro fatal e o programa para, tá? Então, se a gente usar o require e o arquivo não existir, tá? Require, vou colocar aqui, ó, não existe.php. Qual é a diferença dele? Diferença de comportamento? Dá fatal error. E aquela nossa mensagenzinha Hello World nem executou, porque ele parou o programa aqui, ó. Parou o programa aqui, ó. Não continuou o programa. Tá? Bem, e além disso, eles também têm um modo, tá? Eles têm um modo deles especial, que é o ONCE. Eles fazem o seguinte, mesmo que você inclua mais uma vez ou requeira o arquivo mais uma vez, você usar o ONCE, a vantagem é que ele vai fazer a inclusão do arquivo uma vez só, tá? Evitar que o arquivo seja chamado de forma repetida, tá? Então, por exemplo, vou comentar essa linha, que a gente sabe que está com erro. Se eu chamar o Olá Mundo 2 vezes, o que ele pode acontecer? Tá? Ah lá, ele repetiu, fazendo inclusão, fazendo inclusão. Se eu usar o include once, tá? Ele só chama uma vez. Isso serve para o require também. Tá? Isso serve para o require também. Então é bastante útil. Bem, continuando. Um recurso sine qua non de qualquer linguagem de programação são as variáveis e os tipos básicos. Tá? Bem, conforme eu salientei anteriormente, o PHP, tá? Ele funciona com uma filosofia chamada tipagem dinâmica. E isso significa na prática o quê? Primeiro, vamos lá. O que é uma variável? Variável, ela não é mais do que algum local, tá? Para você armazenar alguma informação. Tá? Normalmente essa referência, ela tem um nome, tá? A variável tem um nome.
três características básicas. Ela tem um nome, ela tem um valor, mesmo que o valor seja nada, e um tipo, mesmo que o tipo seja o tipo nada. Tá? Então tem essas três características: nome, valor, tá? E o tipo do valor. Bem, o PHP é tipagem dinâmica. Então, eu na hora de escrever a minha variável, eu preciso dizer o tipo dela? Tá, uma variável simples, tá? Não preciso. Por quê? Porque o PHP, ele faz o seguinte, ele assume o tipo de acordo com o valor que você atribui à variável em tempo de execução, tá? Então, se você coloca um texto, aquela variável vai ser do tipo string. Se você coloca um número sem separador de casa decimal, ele vai ser um inteiro. Se você coloca o número com um separador, ele vai assumir um tipo float. Se você você usa o token, o termo true, false, ele vai assumir booleano, null. E tem outros tipos mais específicos aqui também, mas vamos chegar neles paulativamente. Então, o que acontece? Como é que eu crio uma variável no PHP? Tá? Vou criar um arquivinho novo aqui de PHP. Estou usando o Notepad++ sim, para simplificar por enquanto, tá? Vou utilizar várias ferramentas durante o curso. Vou colocar aqui, ó, linguagem PHP, para já ficar colorido, isso é o highlight syntax. Então, vou criar uma variável aqui, ó, minha underscore variável. Professor, por que você colocou underscore no nome da variável? Porque se eu faço isso aqui, eu gero um erro, tá? Variável não pode ser... Variáveis de nome composto, elas não podem ter o termo, a parte composta do termo ser separada com um espaço. Nem que você cole, que fica horroroso de ver, ou você use o camel case, tá? Mas camel case eu acho mais salutar usar isso quando a gente estiver chegando perto de orientação a objeto, tá? Uma variável simples, eu sigo a linha de que variável simples tem que ser nome composto só por, no caso de valores primitivos, só por underscore, tá? Mas fica a seu critério. Bem, eu tenho aqui uma variável, ela não tem valor nenhum. O tipo dela, por padrão, já é nulo, tá? Se eu quiser definir, então eu uso aqui o sinal de igual e o valor. Então, 1. Observem que o nome da variável é minha variável. Só que para eu definir uma variável, eu tenho que usar o $. Não só definir, como fazer uma referência explícita para pegar o valor. Por que eu digo isso? Porque lá na frente no curso a gente vai ver que a gente vai fazer muitas referências a variáveis, algumas referências a variáveis, sem usar o $, tá? No caso do compact e tal. Tá? Mas, a priori, sempre variável no PHP com o sinal do cifrão na frente. Cifrão, o texto, tá? Nunca separado por espaço. E se você já quiser atribuir um valor padrão, ou algum valor, sinal de igual e o valor. Bem, aqui eu acabei de criar uma variável do tipo inteiro e assumindo o valor 1. Então lá na memória, quando esse script for executado, o PHP vai alocar um espaçozinho na memória RAM do computador e vai colocar lá um inteiro de tamanho 1, tá? Que vai ser referenciado por esse nome aqui, ó, minha variável. Eu tenho outros tipos de tipos básicos, primitivos. Eu tenho texto, tá? Então poderia ser assim, nome igual a Levi, tá? Eu também tenho um tipo que é usado para fazer atribuições de testes, tá? Que é, por exemplo, deixa eu pensar aqui, vou colocar aqui, ó, tem saldo igual a false, tá? Então é um tipo booleano, ele só assume duas coisas, que é false ou true, tá? Eu posso também ter um tipo especial de variável numérica, tá? Que é o float ou decimal, tá? Do tipo, custa 99,50, tá? E observem que eu estou usando ponto e vírgula para separar cada instrução, tá? Mesmo na instrução sendo simplesmente uma atribuição de valor a uma variável, ou até uma variável sem valor nenhum, tá? Então, o PHP funciona desse jeito. E se eu tenho uma variável lá, igual, por exemplo, nome igual a Levi, eu chego agora e coloco nome, tá, igual a 33, o tipo dessa variável acabou de ser alterado. Ela era string, que é uma coleção de texto, tá, de caracteres, agora ela é um inteiro.
Tá? Então, é a tipagem dinâmica, literalmente. Bem, o PHP ele faz diferença explícita entre maiúsculo e minúsculo, tá? Que é o termo que a gente meio que trouxe português como caixa, mas no inglês são os cases, tá? Que é o uppercase, né, caixa alta, e lowercase, caixa baixa. Então, observem, tá? Vou usar de novo essa questão da variável nome, vou apagar aqui, que eu tenho lá nome, são 4 caracteres lá, Levi. Mas se eu crio aqui uma variável chamada nome com uma letra só maiúscula, não precisa ser todas, tá? Eu tenho 2 variáveis com nome parecidos, tá? Só que elas são diferentes. Eu não troquei o valor delas, porque elas estão com o nome diferente. Ó. Essa aqui tem um O maiúsculo. Então, o PHP faz diferença sim. Tá? Ele faz diferença entre cases. Então, assim, para evitar problemas, a gente vai ver alguns padrões, como começar sempre com o nome de variável com letra minúscula e tal. Então, nesse exemplo aqui do slide mesmo, são 2 variáveis diferentes. Só porque uma começa com V minúsculo e outra com V maiúsculo. Tá? Beleza. Até agora, eu tenho feito o quê? Eu tenho usado o echo como um recurso do PHP para ter alguma saída. Tá? Por quê? Eu estou com essas variáveis aqui, ó, nesse meu script. Vou salvar ele como variáveis.php. Tá? Vou abrir no navegador, localhost, variáveis.php. Resultado, nada. Exibir o código-fonte, nada também. Tá? Essas variáveis foram criadas em memória, ninguém usou, acabou. Se eu quiser expor elas, o valor delas de algum jeito, eu posso usar o echo ou print. Vou colocar aqui, por exemplo, print. No caso, posso usar o print com parênteses. Variável nome. Tá? Salvei, voltei. Aqui, ó, Levi. Tá? Bem, quem está sendo a saída padrão aqui? Está sendo o navegador. Mas o PHP, tá? Ele também permite que eu possa executar ele de uma linha de comando. Tá? Então, eu poderia aqui, ó, matar aqui o processo. Poderia pedir para ele executar para mim o variáveis.php. E a saída está aqui, ó, Levi, ó, na linha de comando. Tá vendo? Por quê? O print e o echo são as instruções, tá, de exibição de conteúdo. A saída padrão pode ser essas duas que eu acabei de mostrar para vocês, mas poderia ser também um documento PDF. Tá? Então, assim, são inúmeras as possibilidades. Eu preciso ter uma saída, eu preciso ter um lugar que eu literalmente vou cuspir alguma informação. Tá? Então, eu tenho o echo e eu tenho o print. O echo eu posso usar com parênteses, em forma de função, sem parênteses, e posso separar mais uma instrução de saída com uma vírgula. Tá? O print, ele também deixa usar parênteses, sem parênteses, só que a diferença é que o print ele tem uma característica de você guardar o resultado dele numa saída de uma variável, tá? Que ele pode ser usado como retorno de função. Raramente o pessoal usa isso aqui, tá? Bem, o echo eu pessoalmente gosto mais, porque tem uma letra a menos. Eu sei que é bobeira, mas enfim. E também que ele é ligeiramente mais rápido que o print, tá? Ligeiramente mais rápido. Mas fica a seu critério utilizar o que mais lhe agradar, tá? Bem, temos utilizado já desde o início alguns textos, desde aquele nosso exemplo, tá? Do Olá Mundo. Tinha um texto aqui que era Hello World dentro de uma tag B de HTML. Eu usei aqui o caractere que a gente costuma chamar de single quote, que é o aspa simples, tá? A tradução. Mas eu poderia ter usado também, igual eu fiz aqui nesse exemplo, Levi com aspas duplas. Bem, muita gente que vem de outras linguagens de programação, ou quem está iniciando agora,
Pergunta por que temos dois e para que, ou se eu posso simplesmente escolher qual dos dois. Bem, vamos ver com bastante calma. Vamos lá. Eu tenho aqui uma variável chamada sobrenome, tá? Então tá aqui Amaral Fontes, tá? Eu usei o quê? A aspa, vou até aumentar a fonte aqui. Aspa dupla, tá? E eu poderia ter uma outra variável aqui, nome, tá? Vou colocar igualzinho. Usando aqui aspa simples, Levi, tá? Sobrescrevi aquela variável que estava lá em cima. Bem, qual é a vantagem de usar aspa dupla e aspa simples? A primeira é muito mais para quem no idioma usa bastante esse caractere, tá? Porque eu poderia aqui na aspa dupla, se eu tenho um outro tipo de sobrenome, tá? Tem bastante no Brasil. Aqui vou colocar sobrenome 2, tá? Vou colocar aqui Sant, Ana. Eu posso utilizar assim a aspa duplas para ser o delimitador do simples. Por quê? Se eu tento usar o Santana com aspa simples, eu vou gerar um erro de PHP. Porque eu estou dizendo que começa aqui, termina aqui. Só que do nada já vem um texto colado com uma string que ainda vai começar. Então já gera um erro de PHP. Então uma vantagem é isso aqui, tá? Vou chegar num propósito maior. O propósito maior ainda do que isso aqui é eu poder fazer esse tipo de coisa. Ó. Nome completo. Tá? Coloco aqui, ó, aspa dupla e coloco nome, passinho, sobrenome. E vou dar um print, tá? Print, nome completo. Qual a vantagem desse cara aqui? Tá? Perdão, esse arquivo aqui. Tá lá, Levi Amaral Fonte. Ele permite, aspa duplas, que eu possa colocar variáveis dentro da minha string para concatenar, por exemplo, sem ter a necessidade de usar criar strings concatenadas aqui, tá? Então ele permite que eu possa ter interpretação dentro da string. Coisa que a aspa simples não tem, ó. Vamos testar, ó. Então tá lá, olha como é que ficou. Dólar nome, dólar sobrenome. Que a aspa simples ela tem ideia do quê? Tudo que está aqui dentro vai ser texto, não vai ter interpretação do parser do PHP nenhuma. Já a aspa dupla tem, tá? Então, essas são as diferenças entre os dois. Bem, o PHP também tem, não é muito comum de ser usado, tá? O PHP também tem um cara chamado nowdoc e heredoc, tá? Que eles permitem que eu faça o seguinte, que eu tenha uma versão parecida com aquilo, a questão da aspa simples, da aspa dupla, tá? Só que eu possa trabalhar de um jeito que eu possa criar um bloco grande de texto. E aí os delimitadores viram esses caras aqui, ó. Tá vendo? Menor, menor, menor que, now, e depois, aí coloco qualquer coisa, now, ponto e vírgula. Menor, 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 here. Qualquer coisa, vai se comportar como aspa dupla, ele vai interpretar o que está aqui, here. Tá? Não são muito utilizados, mas eu não posso deixar de passar batido porque está no assunto de string. Bem, operadores de string concatenação. É muito comum a gente precisar pegar mais de um texto e juntar eles para criar um propósito, algo maior, tá? Isso é uma frase completa, alguma coisa assim. Então, nesse exemplo aqui, vou copiar, tá? Eu tenho uma variável, deixa eu jogar para poder ficar lá em cima. Uma variável A com olá e um espacinho. E aí o que eu fiz? Eu criei uma variável B que ela vai receber o valor de A concatenado com uma string nova chamada mundo, exclamação. Tá? Então, eu estou simplesmente unindo uma string na outra. Tá?
Outra maneira de fazer isso, então se a gente imprimir aqui o B, vou começar a usar o eco mais rápido, B, o resultado vai ser olá espaço mundo. Outra maneira mais rápida é eu fazer a concatenação de mim comigo, dele com ele mesmo, tá? Que é ponto igual. Então, esse ponto igual, isso aqui é equivalente ao que eu vou escrever aí embaixo, tá? O que eu vou escrever embaixo seria equivalente a isso aqui, ó. A recebe ele mesmo mais o Word. Essa linha, essas duas linhas que eu estou aqui selecionando no Notepad++, fazem a mesmíssima coisa. É lógico que esse aqui é mais rápido de escrever. Então, esse carinha aqui, ó, serve para você agilizar a escrita desse cara aqui de baixo. Tá? Então, por exemplo, se a gente imprimir lá o B, ó, naquele variáveis, tá lá, olá mundo. Beleza? Vamos seguir. O PHP também, ele possui um conjunto de operadores aritméticos, tá? Bem, como é que esses operadores funcionam? Eles permitem que a gente possa trabalhar, tá, com variáveis do tipo numéricas, tá? Inteiro, tipos flutuantes e por aí vai. Então, o PHP ele possui esse tipo de conjuntos aqui. Ó. Como é que a gente usa eles? Então, pessoal, eu posso ter uma variável aqui chamada x com valor de 20, posso ter uma variável y, tá, com valor de 30. E aí eu posso ter uma variável z que seja a soma de x mais y, tá? Vou usar o operador aritmético de soma. Beleza. Posso chegar aqui e imprimir o valor de z, tá? Bem, tá lá, 50. Observem que o nosso código aqui tem vários prints e ecos, tá? E eles estão colados. Por quê? Eu não usei nada que pudesse delimitar, pudesse dar uma quebra de linha. No caso do navegador. Na linha de comando é de um jeito, tá? Aqui no DOS e no command do DOS, tá? E no HTML só tem um jeito. A priori, tá? Sem usar CSS. A gente vai precisar usar o quê? O BR, tá? Usar o BR para a gente poder começar a fazer uma quebra de linha, tá? Abrir aqui o navegador, começar a jogar o resultado para baixo. Bem, então observem aqui, ó, posso usar, e eu tenho vários, eu tenho de multiplicação, e posso jogar aqui, ó, vezes 20, dividido por 40, tá? Subtraído por 60. Observem que se eu não utilizo os parênteses aqui para dizer a ordem em que essa expressão, em que esses cálculos serão feitos, tá? O PHP vai seguir essa ordem aqui, ó, que é o Bodimas. Ele dá precedência primeiro aos parênteses, mas no caso não usei nenhum. Depois a questão, se eu utilizar aqui potência, divisão, multiplicação, adição, subtração, tá? Isso significa o quê? Nesse resultado do slide aqui, ó, 1 mais 2 vezes 3 deu 7. 1 mais 2, entre parênteses, vezes 3 deu 9. Por quê? Porque eu explicitei, tá, a ordem de precedência em que eu queria que o código fosse executado. Tá? Bem, do mesmo jeito que eu posso criar uma variável, eu posso remover uma variável também. Tá? Então, eu tenho, tá, uma função nativa do PHP que é o unset. Eu passo o valor de uma variável aqui, vamos aqui B ou Z, e se eu tento acessá-la de novo, ela não vai existir mais. Tá? Porque o unset, ele remove a variável da memória. Então aqui eu vou dar um erro. Um notice, na verdade. Undefined variable Z. Por quê? Eu tirei ela. Tá? Isso aqui é um recurso muito útil quando você está trabalhando com processamento enorme de dados, de arquivos, e você precisa, antes mesmo do PHP fazer o tratamento dele, que ele chama de garbage collector, né? O famoso coletor de lixo, você explicitar PHP que aquela variável não tem que existir mais. Tá? E outros propósitos até de regra de domínio também. Na próxima aula, vamos começar a ver um pouco das estruturas de controle do PHP. Tá?
desvio condicional, laço, tá? E ver como é que a gente pode começar a tornar o nosso código mais dinâmico e as variáveis assumirem valores diferentes dependendo de uma determinada condição. Ok? Até a próxima aula, pessoal. Um abraço.